Então, pessoal, boa noite. Eu sou o Ricardo, sou o presidente, um dos fundadores da LAFIME, que é um projeto de extensão em fitoterapia médica. Eu vou iniciar aqui a aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem colocar no chat e no final da aula eu tiro as dúvidas, certo? Vamos aqui, vou começar a falar sobre o DataSUS. Inicialmente, né, o que é o DataSUS? Ele foi criado em 1991 com 9 competências determinadas. Trouxe aqui a primeira e a nona, que é, exemplificam um pouco mais o que seria o DataSUS para a nossa finalidade, que a primeira fala fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS direcionadas para a manutenção e desenvolvimento do sistema de informações em saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério. E o nono, a nona competência, fala coordenar a implementação do Sistema Nacional de Informação em Saúde nos termos da legislação vigente. Ou seja, o DataSUS nada mais é do que uma base de dados, um sistema de informação sobre dados em saúde, que vai desde saúde propriamente dita, com doenças, vacinação, esses dados, até questões de gestão em saúde. E o que seria o Tabnet? O Tabnet tab vem de tabulação e net de internet, justamente é um sistema de tabulação online, que você vai conseguir extrair os dados do DataSUS a partir desse sistema. Então, agora, iniciando o passo a passo de como deve ser feito a extração de dados pelo DataSUS. Começando bem do início, a gente primeiro vai pesquisar o site do DataSUS no Google. Então, temos aqui alguns hiperlinks. O ideal é você clicar no Sistema de Saúde Tabnet, que vai para o site diretamente do Tabnet, mas você também pode clicar no site do DataSUS, vou botar aqui o ponteiro. Você pode clicar aqui no site geral do DataSUS, que você também consegue acessar o Tabnet, mas cuidado com esse hiperlink aqui, porque ele não vai para o site do Tabnet, onde você extrai os dados, vai para outro site. Então, quando você clica no site do DataSUS, você vem para essa página, então você vai descer a página até o final e vai aqui acessar no Serviços para o Cidadão o Tabnet. Acessando o Tabnet, você vai vir para essa outra página e aqui, descendo a página, você vai conseguir ter acesso ao grupo de dados que você vai escolher de acordo com o seu interesse com a sua pesquisa. Temos indicadores de saúde e pactuação, assistência à saúde, epidemiológicas e morbidade, rede assistencial, estatísticas digitais, demográficas e socioeconômicas, inquéritos e pesquisas, saúde suplementar, informações financeiras e estatísticas do acesso ao Tabnet. Dentro de cada uma tem outras subdivisões. Por exemplo, aqui no de estatísticas vitais, temos nascidos vivos, mortalidades, painéis de monitoramentos, entre outros. E eu vou dar aqui um exemplo com mortalidade, certo? Então, clicando na parte de mortalidade, vai aparecer essa outra página que você vai conseguir também determinar ainda mais qual tipo de mortalidade você quer trabalhar. Por exemplo, mortalidade geral, mortalidade de residentes no exterior, óbitos por causas evitáveis, entre outros. Eu vou aqui dar o exemplo de mortalidade geral. Após você selecionar o que você prefere para a sua pesquisa, você vai selecionar a abrangência geográfica. E dentro da abrangência geográfica, você pode colocar o Brasil dividido por municípios, o Brasil por região e unidades da federação ou algum estado específico do seu interesse. Eu aqui selecionei a opção de Brasil por região e unidade da federação, e após selecionar, você vai ser direcionado para essa página,
onde você vai conseguir gerar a tabela de dados. Então, iniciando pela montagem da sua tabela, você vai começar pela linha, que você pode escolher diversas categorias, região, capítulo CID, grupo do CID, entre outras. Nesse caso aqui, eu escolhi a região. A coluna, você pode escolher entre não ativa, caso a informação que você colocou na tabela já seja suficiente para você, você não queira fazer uma comparação de dois fatores, você pode deixar como não ativa, ou você pode escolher outro fator para comparar. Por exemplo, comparar região com sexo, mês do óbito com faixa etária. Você pode deixar apenas um ou combinar os dois. Após a coluna, você seleciona o conteúdo. Essa parte do conteúdo varia bastante de acordo com o grupo de dados que você escolheu inicialmente. Nesse caso, tem óbitos por residências e óbitos por ocorrência. E aí, de residência, vai mostrar justamente no local que a pessoa reside, e de ocorrência vai mostrar onde ocorreu a morte. Isso de acordo com o estado, cidade que aconteceu. Em outros grupos de dados, por exemplo, caso você tenha escolhido de nascimentos, por exemplo, aqui já vai ter outro tipo de conteúdo e ele é bem autoexplicativo. Quando você estiver montando sua tabela, você vai conseguir entender bem. Normalmente, eles dividem o conteúdo por residência e por ocorrência. Mas, dependendo do grupo, às vezes nem tem a parte de conteúdo, só tem uma opção. Após selecionar a linha, coluna e o conteúdo, você vai para os períodos disponíveis. Dependendo da informação que você quer colher, vai ter mais atualizada ou menos atualizada. Alguns têm até 2024, já desse ano. Outros só têm até 2023, 2022, como é o caso de mortalidade, por exemplo. E você pode tanto escolher apenas um ano, quanto vários anos. Nesse caso, eu escolhi apenas 2022. Depois, você vem para a parte de seleções disponíveis, que você vai detalhar ainda mais a sua pesquisa. Essa parte é opcional, caso você queira dar um detalhamento ainda maior à sua pesquisa. Caso você queira, você seleciona o detalhe que você quer abordar. Por exemplo, aqui no local de ocorrência, temos hospital, outro estabelecimento de saúde, domicílio, via pública, outros ignorados. Nesse caso, eu escolhi hospital, ou seja, todos os dados que forem gerados na tabela vão ser a partir de mortes que ocorreram em hospitais. Após isso, você vai selecionar aqui embaixo, se você quer uma tabela com bordas, que vai gerar uma tabela nesse formato. Vai escolher se quer um texto pré-formatado, que a tabela é nesse formato, ou colunas separadas por ponto e vírgula, que é uma tabela neste formato. No caso, eu prefiro a primeira opção, que é tabela com bordas, e por isso eu selecionei. Após, você também pode marcar aqui se quer ordenar pelos valores da coluna, ou seja, deixar em ordem decrescente. Na primeira linha, você vai aparecer o maior valor e na última linha vai aparecer o último valor. Caso você queira ordenar dessa forma, você pode clicar aqui. E exibir linhas zeradas vai justamente exibir algum fator que você escolheu que esteja zerado. Se você não clicar, ele não vai aparecer. Caso você clique, vai aparecer. Por exemplo, sexo masculino, 0 casos. Isso apenas um exemplo. Depois você vai clicar na parte de mostra e ele vai abrir uma nova aba com a tabela com os dados que você colocou. Nesse caso aqui, os óbitos por residência, segundo a região, e local de ocorrência hospital, período 2022, que foram os dados que eu selecionei anteriormente. Então, aqui ele gera a tabela, a coluna tem a região, e em uma coluna tem a região, na outra vai ter os óbitos pela residência, e nas linhas tem aqui o detalhamento das regiões, o valor total, a região norte, a região nordeste, etc. E cada valor aqui é correspondente. E como você faz para extrair esses dados do Tabnet? Você pode baixar ele como Excel, clicando nesse botão, mas quando você baixa
a tabela no formato de Excel e você abre, ela fica dessa forma. E eu, particularmente, acho um pouco desorganizado. Então, não dessa forma que eu prefiro. Mas, caso você prefira, você pode fazer dessa forma. Outra forma é copiar para o Tabwin. Tabwin, igualmente ao Tabnet, o Tab é de tabulação, né, gerador de tabelas, e o Win é de Windows, ou seja, é um sistema de tabulação para o sistema operacional do Windows. Você vai baixar no seu computador o Tabwin, instalar, e você vai conseguir utilizar para fazer as tabelas com os dados do DataSuite. Particularmente, eu não gosto de usar ele, tem algumas vantagens que as pessoas que utilizam relatam, mas eu não gosto muito de utilizar ele. Eu prefiro fazer uma extração manual colocando em uma planilha. Eu vou mostrar aqui como eu gosto de fazer. Primeiro, o que eu faço é copiar o topo da tabela. Então, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V no topo e colo na parte da planilha, que pode ser tanto do Excel quanto do Google Planilhas. Depois, eu copio o corpo do texto e coloco também na tabela. Mais à frente, eu vou explicar por que eu não faço de uma forma completa. Eu copio o topo junto com o corpo da tabela ao mesmo tempo. Mais para frente, eu vou explicar. Agora eu vou sair um pouco do slide para entrar no Google em si, que eu vou mostrar uma demonstração ao vivo de justamente como que você faz passo a passo para pegar os dados. Vou só trocar aqui o compartilhamento da tela, certo? Deixa eu exibir agora. Pronto. Essa daqui é uma aba do Google, e justamente eu pesquisei o DataSUS. E como eu disse, aparece aqui o link do DataSUS do site geral e o link direto para o Tabnet. Então, quando você vem aqui no Tabnet, eu cliquei, vou mostrar a aba. Então, aqui no site do Tabnet, descendo, eu consigo justamente ter acesso a esses grupos de dados. Então, por exemplo, indicadores de saúde e pactuação. Vão ter vários subgrupos que você pode utilizar. Assistência à saúde. Também você vai conseguir ter dados sobre a produção hospitalar, a produção ambulatorial, imunizações, atenção básica de saúde da família, vigilância alimentar e nutricional e o conjunto mínimo de dados. Na parte de epidemiológicas e morbidades, vamos ter acesso à mortalidade, à morbidade hospitalar, perdão, casos de AIDS, casos de hanseníase, casos de tuberculose, as doenças e agravos de notificação, entre outros. E justamente, vendo aqui pelo site, você consegue identificar o que o DataSUS pode fornecer para você e, a partir daí, você pode pensar em uma pesquisa para ser elaborada. O DataSUS, apesar de ter muitos dados, uma grande quantidade, e bem diversificado, não vai apresentar tudo, obviamente. Então, não adianta você pensar em um trabalho e quero fazer um trabalho com dados DataSUS. Se no Tabnet não tiver, não vai ter como você fazer esse trabalho. Por isso é importante primeiro olhar aqui o que você tem disponível e, a partir daí, pensar em um tema para o seu trabalho. Eu vou dar aqui um exemplo com casos de tuberculose. Então, eu venho aqui em tuberculose e clico e vai abrir aqui essa nova aba. Então, aqui aberto essa nova aba, vou clicar aqui na opção, no caso só tem uma, que é tuberculose desde 2001, e vou selecionar a abrangência geográfica. Eu vou escolher Brasil por unidade federativa também. Então, abriu aqui justamente a parte de montar a sua tabela. Vou selecionar aqui, por exemplo, o ano de diagnóstico na linha, e na coluna eu posso selecionar, vou colocar
raça. Então, eu coloquei na linha o ano de diagnóstico da tuberculose e na coluna eu coloquei a raça. Aqui no conteúdo, como eu falei, ele modifica de acordo com o dado que você escolheu. Nesse caso, só tem uma opção, que é casos confirmados. E aqui do período disponível, você pode colocar, nesse caso, de 2001 até 2023. Como eu disse, pode selecionar apenas um ano ou vários anos. Para selecionar, você clica com o mouse e arrasta para selecionar aqui o seu período que você deseja. Nesse caso, eu vou selecionar 2020 até 2023. Então, nessa parte aqui de seleções disponíveis, eu vou justamente detalhar. Então, você pode pegar aqui, por exemplo, o mês de diagnóstico. Você pode selecionar qualquer mês. Por exemplo, se eu selecionar janeiro, eu vou ter, ao longo de 2020 até 2023, que foi o período que eu escolhi, os diagnósticos que ocorreram em janeiro. Ou, se eu quiser todos os meses, deixo aqui em todas as categorias, não preciso mexer. É exatamente igual todos os outros subtópicos que você pode escolher. Eu vou determinar aqui o sexo, que vai ser, vou colocar o masculino. Então, eu vou ter os casos de tuberculose, apenas no sexo masculino, já que eu selecionei essa opção. Então, eu venho aqui, justamente, selecionar a tabela com bordas, que é a que eu prefiro, e vou colocar para mostrar. Ele vai abrir outra aba. Vou compartilhar aqui. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Acabei de ver, teve uma pergunta aqui no chat que acabou de aparecer, se poderia escolher masculino e feminino. Pode sim, você pode escolher tanto um sexo quanto os dois, e justamente, deixa eu só colocar aqui para espelhar de novo a tela. Aqui, a tabela que foi gerada. Você pode, deixa eu só voltar rapidinho para já responder a dúvida. Aqui, no caso do sexo, você pode escolher tanto um quanto dois, como exatamente igual ao ano, você clica e arrasta, por exemplo, masculino e feminino, escolher só um, e se você perceber aqui, tem outras opções além de masculino e feminino, que é ignorado e em branco. O que isso significa? Ignorado em branco basicamente é a mesma coisa. Quer dizer que eles não foram preenchidos. Então, teve a notificação do caso de tuberculose, mas não foi identificado se era do sexo masculino ou feminino. Em algumas categorias, nesse caso nem apareceu, mas em alguns categorias de dados, aparece também a opção de intersexo, que justamente seria o sexo masculino, XY, feminino, XX, e intersexo, as variações que tem entre essa organização genética. Caso você queira abordar tudo, você deixa selecionado aqui em todas as categorias. Se você nem clicar, passar direto e já ir mostrar a tabela, ele já vai ficar como todas as categorias. Você só clica em um específico se você quiser detalhar ainda mais a sua pesquisa. Aí, nesse caso, para exemplificar, eu quis mostrar do sexo masculino. Então, aqui, gerou justamente a tabela com os dados que eu pedi e está aqui casos confirmados por raça segundo o ano do diagnóstico, casos de tuberculose. Sexo masculino, que foi o que eu detalhei, mas é opcional, e o período de 2020 a 2023. E essa questão do detalhamento, que eu também falei, você pode escolher mais de um. Você pode detalhar o sexo, você pode detalhar a região, você pode detalhar o mês, qualquer uma daquelas opções você pode entrar e escolher o detalhe específico que você quer. Ou, se não quiser nenhum, se eu quisesse apenas casos confirmados por raça, segundo o diagnóstico, de forma geral, era só não selecionar nada naquela parte e na parte das seleções disponíveis, que você dá esse detalhamento.
Gerando aqui a tabela, temos aqui o ano diagnóstico, que eu escolhi de 2020 a 2023, e aqui as raças, que ele bota ignorado barra branco, que significa que não foi preenchido, como eu já falei, branca, preta, amarela, parda e indígena. E aqui o total. E justamente ele separa cada um, como eu solicitei, e vai dizer o total de casos de tuberculose de acordo com essa população. Descendo aqui, vai aparecer aquelas opções que eu mostrei para baixar para o Excel e aqui para copiar para o Tabuin, que é o sistema de tabulação que o governo disponibiliza para você baixar para o Windows, mas vou mostrar aqui na prática como eu gosto de fazer a extração, que é de forma manual. Eu falei para primeiro copiar o topo da tabela e depois o corpo. Por que isso? Se você perceber, vou selecionar aqui o texto da tabela e vou tentar selecionar ela toda. Quando eu saio do corpo, do texto, do título da tabela para o corpo, ele seleciona esse texto aqui embaixo também. Por isso que primeiro você tem que copiar o topo da tabela e depois copiar o corpo. Então, vou aqui selecionar todo o topo da tabela. Eu posso apertar Ctrl C ou com o botão direito do mouse, clicar e apertar aqui em copiar. Aí, após você copiar o topo, eu vou abrir aqui uma planilha no Excel. Nesse caso, do Google Planilhas. Então, eu seleciono aqui e dou Ctrl V ou clico com o botão direito do mouse e aperto colar. Então, aqui ele copiou justamente o topo da tabela. Depois eu volto lá para minha tabela e vou copiar o corpo. Então, eu venho aqui e copio todo o corpo da tabela. Dá um Ctrl C ou aperta com o botão direito do mouse e aperta em colar, em copiar. Volto aqui para a planilha e aperto Ctrl V ou colar. E justamente você vai ter aqui a extração dos dados que você teve no Tabnet. E você me pergunta, se já tem a tabela lá montada, tudo certinho, para que eu vou fazer isso de colocar numa planilha do Google no Excel? É interessante você fazer isso porque, normalmente, quando você vai fazer um trabalho com DataSUS, você utiliza mais de uma tabela. Você não vai usar apenas os dados de ano do diagnóstico comparado com raça. Normalmente, você vai utilizar os anos do diagnóstico comparado com a raça barra cor, comparado com sexo, comparado com escolaridade, comparado com local de moradia, entre outros. O trabalho normalmente tem vários fatores que você combina para ter um trabalho mais completo e conseguir fazer um perfil epidemiológico melhor. Por isso que é interessante você colocar em uma planilha do Excel ou do Google Planilhas para você conseguir organizar bem e ter todas as suas tabelas em um local só e ser mais fácil de você manipular esses dados e colocar no seu texto do artigo. Então, voltando agora para o slide, vou colocar a apresentação novamente. E agora eu vou falar um pouco sobre como utilizar esses dados. Eu acabei de demonstrar como a gente acessa o DataSUS, o Tabnet, monta uma tabela e como extrair esses dados. Mas após extrair esses dados, ter essa tabela, tudo certinho, o que é que eu faço após isso? Bem, como a gente utiliza esses dados? O principal é justamente usar para um estudo epidemiológico observacional descritivo, que pode ser do tipo demográfico, ou que também é chamado de ecológico, transversal ou longitudinal. Demográfico justamente vai focar em uma região específica durante um período de tempo específico, para fazer o perfil epidemiológico dessa área especificamente. O transversal vai ser, de forma resumida, um recorte de um período específico. Então, de 2023, por exemplo, vai ser um estudo transversal, apenas daquele ano. Você não observou ao longo dos anos,
diferente do longitudinal. E o longitudinal você observa ao longo de um período maior. Então, de 2010 até 2020, por exemplo. Então, seria um estudo longitudinal. E, normalmente, os estudos longitudinais, perdão, normalmente não, os estudos longitudinais feitos pelo DataSUS vão ser retrospectivos, ou seja, você vai estar analisando dados passados, porque no DataSUS, justamente, ele vai atualizando a cada ano, não tem como você, até tem, na verdade, você fazer um estudo prospectivo, mas justamente você vai depender da atualização anual do DataSUS. Normalmente, o que a gente faz é uma pesquisa transversal, ou longitudinal retrospectiva, que avalia os anos anteriores. Além de fazer um estudo epidemiológico observacional, você também pode utilizar os dados do DataSUS para outros tipos de pesquisa. Como assim? Digamos que você vai fazer uma revisão sistemática sobre hipertensão. Então, vou falar aqui sobre hipertensão, sobre como é feito o diagnóstico, como é feito o tratamento, o manejo, o prognóstico dos pacientes com hipertensão, etc. Uma revisão de literatura que é uma das pesquisas mais simples de ser feita, normalmente é por aí que a gente começa a pesquisa. Então, vamos fazer essa revisão da literatura e juntar os dados sobre hipertensão como um todo, manejo, diagnóstico, etc. Dentro de qualquer estudo, você vai iniciar esse estudo com a introdução. E na introdução, qual é o objetivo da introdução? Você vai contextualizar e justificar o seu tema. Então, se eu estou trabalhando com hipertensão, na minha introdução, eu posso contextualizar com dados do DataSUS. Pesquisar no DataSUS a quantidade de pacientes hipertensos, digamos, em 2023, e colocar, segundo o DataSUS, em 2023, no Brasil, há uma prevalência de tantos pacientes com hipertensão. Então, você está contextualizando o tema. Você também pode usar para justificar, por exemplo, pegar a mortalidade por hipertensão. Então, você determina tantos pacientes com hipertensão morreram no Brasil em 2023, por exemplo, sendo um número significativo, revelando como essa é uma doença letal caso não tratada. Então, você pode tanto fazer um estudo com a metodologia do DataSUS, para fazer um estudo epidemiológico, quanto você pode utilizar esses dados para complementar outros tipos de estudo. Uma revisão sistemática, uma revisão integrativa, um relato de experiência, um estudo experimental que você esteja fazendo. Então, dá para você utilizar em basicamente qualquer tipo de estudo. Mas, como metodologia em si, você faz o estudo epidemiológico. E outro detalhe é que não há necessidade do parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. Apesar de você estar trabalhando com dados de seres humanos, você não vai estar fazendo uma intervenção direta nessas pessoas. Então, você não vai precisar do Comitê de Ética para aprovar a sua pesquisa. Diferente se você estivesse fazendo um ensaio clínico randomizado, que nesse caso você vai comparar dois grupos em relação a alguma intervenção. Por exemplo, você está testando um novo medicamento. Então, um grupo vai ficar com o medicamento, o outro grupo vai ficar com o placebo. Você vai estar trabalhando com seres humanos e fazendo uma intervenção direta nesses seres humanos. Então, o comitê de ética é necessário. Nesse caso do DataSUS, não é necessário, porque você não vai estar intervindo, nem vai estar divulgando dados específicos de um paciente específico. São dados gerais, apenas dados epidemiológicos. E aqui eu trouxe um exemplo de uma pesquisa feita pelo DataSUS, de minha autoria. Eu fiz junto com outros autores, e a gente falou sobre fatores maternos e neonatais relacionados a malformações congênitas no Brasil. Então, a gente foi na parte de estatísticas vitais do DataSUS, entrou na parte de nascimento e selecionou a parte de malformações congênitas. E a gente conseguiu fazer um trabalho justamente fazendo um perfil epidemiológico de mães e bebês de acordo com as malformações. Então, esses bebês tiveram malformações
qual era o perfil deles? As mães tinham quais idades? As mães tinham qual etnia? Moravam em qual região do Brasil? Então, a gente comparou vários dados para montar esse perfil epidemiológico do que tem mais relação com a malformação congênita. E aqui da metodologia, justamente, trata-se de um estudo epidemiológico descritivo transversal a partir dos dados coletados diretamente na plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS. E uma observação que quando você faz um trabalho epidemiológico pelo DataSUS, é muito importante você colocar essa frase, não, obviamente não exatamente igual, mas de uma forma que você deixe claro que são notificações. Então, aqui, o número de malformações congênitas foi baseado nas notificações presentes do DataSUS. Então, por que notificações? Só porque está no DataSUS não significa que seja um número real, porque são por notificações. Esses casos foram notificados e registrados nos sistemas. Existem casos que aconteceram e não foram notificados. Então, não tem como você afirmar que esse dado do DataSUS é 100% igual ao dado real da sociedade. Mas, normalmente, chega muito perto porque as notificações realmente são muito bem feitas. E aqui um exemplo de como a gente organizou no trabalho os dados. A gente, além de escrever no corpo do texto, obviamente, na parte de resultados, a gente também trouxe tabelas para ilustrar. Então, nesse caso, a detecção de anomalia congênita por peso do recém-nascido. Então, a gente colocou aqui o peso e colocou aqui a detecção de anomalia. E eu trouxe essa tabela para mostrar uma questão muito importante, que é o total detectado anomalia e não preenchido. O que significa? O total vai ser o número de nascimentos. Então, nesse ano de 2019, nasceram 18.714 bebês com peso de 0 a 999 gramas. 0, obviamente, não pode ser, mas é assim que ele faz a distribuição de peso, né? E desses 18 mil, 1.058 tiveram anomalia detectada. E 17.662 constavam como não preenchido. Esse não preenchido significa que o bebê não teve anomalia? Não. Ele significa que não foi notificado. Ou seja, de 18 mil, 17 mil não foram notificados quanto à presença de anomalia congênita. Ou seja, esse 1.052 pode ser muito maior, porque 17 mil bebês não foi informado se teve ou não uma malformação congênita. E tem que ter esse cuidado, porque justamente, dependendo do dado que você for analisar do DataSUS, essa parte não preenchida vai ser bem significante ou vai ser menos significante. Nesse caso, é bem significante. De 18 mil, 17 mil não foram preenchidos, então é algo que no seu trabalho você tem que lembrar de colocar. E justamente a notificação, nesse caso, DataSUS, não está sendo tão efetiva, porque a maioria dos casos, como vou mostrar aqui no total, para exemplificar melhor, 2.856.781 nascimentos. Desses, 2.824.308 não foram preenchidos quanto à detecção de anomalia congênita. Ou seja, apenas 32 mil bebês nascidos no ano de 2019 tiveram o preenchimento quanto à anomalia congênita. Além disso, outro detalhe importante que eu gosto de mostrar sobre a análise do DataSUS é em relação aos valores absolutos, que você tem que ter muito cuidado. Se você olhar aqui na parte de detecção de anomalia, você vai ver, por exemplo, que o que mais tem anomalia, com 13 mil casos, é o de 3.000 gramas a 3.999 gramas. E você pode pensar, nossa, um bebê que nasça com peso considerado adequado tem muita malformação, tem até mais malformação do que um bebê que nasça com peso inferior ao esperado. Você tem que ter muito cuidado. Por quê? Quando você faz uma relação de porcentagem
com o total, você percebe que os bebês que têm um peso menor têm uma porcentagem muito maior de malformação congênita do que os bebês com peso considerado ideal. Porque quando você faz a divisão, né, 13 mil por 1.800.000, vai dar uma porcentagem muito baixa, diferente de 1.000 para 18 mil. Então, você tem que ter esse cuidado ao analisar os valores absolutos, porque não é porque o de 3.000 a 3.999 teve um valor mais alto de detecção da anomalia que vai ser o maior fator de risco, porque você tem que comparar com o total de nascimentos. Nasceram muito mais bebês com esse peso do que com esse peso inferior. Então, tem que lembrar de fazer uma relação de porcentagem para que a sua análise dos dados fique mais fidedigna. Além disso, outro detalhe é quando você vai referenciar a sua tabela, né? Colocar aqui a fonte. Como essa tabela foi nós autores que montamos, a gente coloca que é de autoria própria. Mas esses dados não são dados primários da nossa coleta. Então, eu tenho que colocar aqui que os dados foram do DataSUS. Se você pegar aquela tabela do DataSUS que gera lá no Tabnet, tirar um print e colocar no seu trabalho, aí você coloca que a fonte é só o DataSUS, porque a tabela foi montada pelo DataSUS e os dados são do DataSUS. Mas caso você queira organizar os dados de uma forma diferente, uma tabela diferente daquela, então você coloca que fica autoria própria / dados do DataSUS. Eu vi aqui que apareceu uma pergunta também falando sobre esse B aqui do 2019. Isso seria até outro tema de uma aula, que bem de metodologia científica mesmo, que é em relação a citações e referências. Por que tem esse B? Porque no meu caso, desse meu trabalho, a gente utilizou 2 referências do DataSUS. Então, vai ficar o mesmo autor. E eram 2 referências do DataSUS de 2019. Então, nas referências, a gente vai colocar as 2 referências, que são de 2019, são 2 coisas diferentes. Então, a gente tem que diferenciar na hora de citar aqui na fonte. No caso, a gente separa com letras minúsculas. Então, se eu tenho o mesmo autor e mesmo ano, para diferenciar, eu coloco um A, um B, um C, um D, dependendo da quantidade. Então, por isso que é DataSUS, 2019B, para diferenciar esses 2 fontes de informações diferentes, apesar de ser do mesmo autor e do mesmo ano. Isso vale para qualquer autor, não só para o DataSUS. Se você viu um trabalho que é de Silva, de 2020, por exemplo, e Silva também publicou outro trabalho em 2020 e você utilizou os 2 para o seu artigo, para diferenciar você faz justamente isso. Colocaria Silva, 2020A e Silva, 2020B. Tem vários outros detalhes que eu não vou entrar aqui porque não é o foco da aula, mas como surgiu essa dúvida, eu quis resolver a dúvida. E essas foram as referências que eu utilizei no trabalho e muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar agora no chat e se depois surgir alguma dúvida, podem entrar em contato com o Instagram da Lafime, @lafime.unicap, ou pelo e-mail lafime@unicap.br. Sigam o nosso Instagram também e obrigado pela atenção.